Começa agora pela Boas Novas, Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo, você confere agora. 9h em Manaus, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 11 de julho de 2019. Está no ar o Rádio Notícias, o compromisso com a informação pela Boas Novas FM e pelo aplicativo Humano. Na apresentação de Jones Moura e Lia Costa. E a partir de agora você vai acompanhar as principais notícias ocorridas nas últimas 24 horas em Manaus, no Amazonas, no Brasil e no mundo. Em destaque no dia de hoje, texto base da reforma da Previdência é aprovado na Câmara por 379 votos. Punições para transporte escolar irregular ficam mais rígidas. Francês que virou símbolo do debate da eutanásia morre aos 42 anos. Wilson Lima reúne com Bolsonaro e ministro do Meio Ambiente e define acordo para avançar no licenciamento da BR-319. Prefeitura assina carta de intenção para salvar o Bosque da Ciência. Número de casos de Zika no Amazonas reduz 81% no primeiro semestre de 2019. Piloto de aeronave procurado pela Justiça de Santa Catarina é preso no Amazonas. Copa do Brasil, Flamengo toma 4, mas juiz anula 3. Os detalhes destas e outras informações você confere aqui e agora no seu Rádio Notícias. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Conexão Brasil. As principais notícias do país de norte a sul. Conexão Brasil. Texto base da reforma da Previdência é aprovada na Câmara por 379 votos a 131. Cariane Costa. A Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno o texto base da reforma da Previdência nesta quarta-feira. A proposta foi aprovada com 379 votos favoráveis e 131 contrários. O plenário registrou um quórum de 510 deputados. Os dois únicos parlamentares que não compareceram à sessão foram o general Girão, do PSL, e o deputado Bacelar, da Bahia, do Partido Podemos. O número de votos favoráveis ultrapassou a estimativa do governo, que era de 330. 17 partidos orientaram a favor da proposta, 6 contra. Durante a sessão, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou a chorar ao ser homenageado pela sua articulação política a favor da reforma pelo deputado líder do PSL, delegado Valdir. Antes de anunciar o resultado, Maia saiu da cadeira da presidência da mesa e fez um discurso na tribuna. Ele disse que foi uma votação histórica e defendeu o protagonismo do parlamento no fortalecimento da democracia. E sei que a boa relação que nós construímos de confiança entre todos é que nos permitiu chegar no momento de agora. E nós só chegamos aqui por isso, porque muitas vezes os nossos líderes são desrespeitados, às vezes na imprensa, criticados de forma equivocada, mas são esses líderes que estão fazendo as mudanças do Brasil. Junto com cada um dos deputados e cada uma das deputadas. Rodrigo Maia afirmou ainda que a reforma vai combater privilégios e o sistema deficitário da Previdência Social, reforçando a necessidade de reorganizar as despesas públicas. Maia também deu um recado ao governo sobre a relação com o parlamento, ao se dirigir ao ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que acompanhou a sessão no plenário. Mas, Onyx, parabéns pelo teu trabalho. Eu sei que é difícil, no momento de transição, coordenar um governo que foi eleito de forma legítima com outra proposta. A gente respeita isso, mas nós vamos precisar construir daqui para frente uma relação diferente, onde o diálogo e o respeito prevaleçam em relação a qualquer tipo de ataque. A sessão foi tranquila. Parlamentares a favor e contra o texto
fizeram suas manifestações ao longo dos debates. Grupos ligados ao governo seguraram bandeiras do Brasil e gritaram palavras de ordem a favor da Previdência e do presidente Jair Bolsonaro. Já os ligados à oposição gritavam palavras de ordem contra o governo e criticaram a liberação de emendas aos parlamentares às vésperas e no dia da votação. Obrigado, Cariane Costa. São 9h05 e a punição para o transporte escolar irregular está mais dura. Uma nova regra foi sancionada nesta semana pelo presidente Jair Bolsonaro. Conduzir veículo escolar sem portar a devida autorização, o que até então era considerado infração grave, passa a ser infração gravíssima. A multa, que antes era R$ 195,23, que é 5 vezes o valor da multa referente a infrações gravíssimas. Além disso, os agentes de trânsito farão a remoção do veículo como medida administrativa. Também ficarão mais rígidas as punições para o transporte remunerado de pessoas ou bens. Quando não houver a devida licença para isso, a infração também passa a ser considerada gravíssima. Mas a multa é de R$ 293,47. Antes, essa infração era considerada de natureza média, com multa de R$ 130,16. As novas regras foram publicadas no Diário Oficial da União na terça-feira, dia 9 de julho, e entram em vigor em 90 dias a contar dessa data. 9h06. Internacionais. O mundo agora. No destaque internacional, o francês que virou símbolo do debate da eutanásia morre aos 42 anos. Rádio França Internacional. Patrícia Moribe. Paris, quinta-feira, 11 de julho de 2019. Vamos para os destaques desta edição. O francês Vincent Lambert, paciente tetraplégico em estado vegetativo há 11 anos, morreu nesta quinta-feira na cidade de Reims, aos 42 anos. Ele sofreu um grave acidente de carro em 2008. O caso Vincent Lambert virou símbolo do debate sobre a eutanásia na França, através da batalha judicial e pública que dividiu a família e a sociedade. De um lado, estavam os pais de Vincent, católicos fervorosos, que eram contra o fim do tratamento. Eles tinham o apoio de várias associações. Do outro, a mulher Rachel, o sobrinho François e 6 irmãs e irmãos do paciente, que pediam o fim da manutenção artificial em vida de Vincent, denunciando o que chamavam de crueldade terapêutica. Por decisão da Justiça, o tratamento foi suspenso na semana passada. Com o fim da hidratação e alimentação por sonda, Vincent Lambert vinha recebendo sedação profunda e contínua, segundo o protocolo médico. Os guardiães da Revolução do Irã negaram hoje terem tentado impedir a passagem de um petroleiro britânico pelo Estreito de Hormuz. A declaração foi feita através de um comunicado divulgado pela agência oficial Sepa News. Um porta-voz do governo britânico indicou hoje em Londres que navios iranianos tentaram bloquear o acesso de um navio britânico na região, acrescentando que a Marinha Real teve de intervir, enviando uma fragata para auxiliar o petroleiro. Pelo menos 6 turistas estrangeiros que estavam de férias no norte da Grécia morreram devido às fortes tempestades de granizo e tornados que deixaram ainda 30 feridos na região da Calcídica, no norte do país, na quarta-feira, informou a polícia. O tornado durou cerca de 20 minutos, segundo testemunhos dados à rede estatal da TV ERT. Um casal tcheco faleceu na localidade de Propôntida, quando o trailer em que viajava foi arrastado pelos fortes ventos. Em Cassandra, a 70 quilômetros de Tessalônica, segundo a cidade da Grécia, um homem russo e o filho de 2 anos perderam a vida na queda de uma árvore. Dezenas de feridos leves foram levados a hospitais. As autoridades declararam estado de emergência na região de Calcídia. De Paris, Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web. E no próximo bloco, órgãos do Amazonas buscam soluções para coibir exportação ilegal de madeira. E ainda tem os gols da Copa do Brasil. 9h09, voltamos em instantes.
Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Boas novas, transmitindo Jesus. 107 FM. A melhor. A Ieradan informa a hora certa. 9h10. Boas novas FM. Apoio cultural. Espantalho, pneu de qualidade, atendimento de amigo, melhor preço da cidade. Pneus Carga Maxxis, na Nova Espantalho Torquato tem. Alinhamento de caminhão, na Nova Espantalho Torquato tem. Melhor pneu para picape, na Nova Espantalho Torquato tem. Nova Espantalho Torquato, não compre sem antes falar com o compadre. 3236-1900. Vem pra Espantalho, vem! Notícias do governo do Amazonas. Política fundiária. O governo do Amazonas entrega 341 títulos definitivos de terra a moradores do Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Até setembro serão entregues 800 títulos neste bairro. Meio ambiente. Não houve desmatamento em nenhuma das 42 unidades de conservação gerenciadas pelo Estado em junho. Os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais são resultado da política ambiental do Amazonas. Inclusão digital. Estão abertas inscrições para curso de informática avançada para moradores do Parque Residencial São Raimundo, zona sul de Manaus. A inscrição é feita no escritório administrativo do Prosamin, apresentando documento oficial com foto. Governo do Amazonas. Precisa de transporte? Peça pela Urbano Norte. É simples. Em um clique, o GPS te localiza e chama o veículo mais perto de você. Seguro. Os motoristas são cadastrados e conferimos os documentos um a um. Você ainda vê o nome, o carro e o telefone de quem vem te buscar e acompanha ele chegando pelo mapa. Assim você encontra seu motorista 5 vezes mais rápido. E no final, o cliente escolhe a forma de pagamento. Baixe agora. Está no ar o Boletim Manaus. Quinta-feira, 11 de julho de 2019. Só este ano, 64 mil toneladas de lixo já foram retiradas das ruas da cidade. Entre serviços está a coleta de materiais pesados que evita lixeiras viciadas e resíduos em igarapés. Continuam abertas até o fim do mês as inscrições para a Semana do Orçamento Público. De 6 a 8 de agosto, o evento vai debater formas de arrecadação e investimento dos recursos. A Prefeitura anunciou apoio financeiro ao INPA para manter o Bosque da Ciência aberto à visitação pública. O local foi fechado por falta de recursos e deve reabrir já neste sábado. E além disso, estagiários e bolsistas do Bolsa Idiomas e Bolsa Universidade vão atuar no Bosque da Ciência. Eles vão realizar atividades de recepção e visita guiada aos turistas. Essas e outras notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br. Prefeitura de Manaus. 107,9 MHz. Voltamos a apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Notícias locais. Os destaques da sua cidade em primeira mão. De volta, agora são 9h13 em Manaus. A CETRAB, Secretaria de Estado do Trabalho, por meio do Cine Amazonas, Sistema Nacional de Emprego, disponibiliza 192 vagas de emprego para hoje. Os interessados devem comparecer na sede da CETRAB, localizada na Galeria Mais, na Avenida de Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. A distribuição das senhas começou às 7 horas e o atendimento iniciou às 8 horas. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópias do RG, CPF, PIS, carteira de trabalho e comprovantes de residência e escolaridade. 914.
O número de casos de Zika no Amazonas reduziu 81% no primeiro semestre de 2019, em comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, houve redução também nos casos de dengue e chikungunya, doenças que também são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. O boletim epidemiológico apontou que nos primeiros 6 meses de 2018 foram notificados 337 casos de Zika contra 62 este ano. Em relação à dengue, foram 4.260 no ano passado contra 2.381 este ano, redução de 44%. Já entre os casos de chikungunya, a redução chegou a 18%. Foram 134 no primeiro semestre deste ano contra 165 notificações em 2018. No levantamento rápido de índice de infestação pelo Aedes aegypti do órgão, o estado apresenta médio risco para a dengue, com índice predial de 1%. Nenhum município foi classificado de alto risco. 9h15. Durante 3 dias, 35 promotores de justiça da capital e do interior participaram de uma série de palestras que antecipam situações recorrentes em eleições municipais. A intenção do Ministério Público do Amazonas, por meio do Centro de Apoio Operacional às Promotorias Eleitorais, é implementar novas práticas de atuação na fiscalização e no combate à corrupção nas eleições de 2020. As palestras encerraram nesta quarta-feira sob a orientação do coordenador do CAU Eleitoral, Procurador de Justiça Pública Caio Bessa Cirino. No plenário, Antônio Trindade, em parceria com o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do MPAM, coordenado pelo promotor de justiça André Cefayer. 9h16. A fiscalização dos portos de Manaus foi assunto de uma reunião realizada na tarde desta quarta-feira com a participação de vários órgãos, e entre eles Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita Federal. A ideia é que os órgãos se unam e melhorem o sistema de fiscalização contra a exportação ilegal de madeira. De acordo com o procurador do Ministério Público Federal no Amazonas, Leonardo Galeano, os portos de Manaus possuem uma estratégia enorme para a movimentação de cargas para o abastecimento de mercados consumidores, seja da Zona Franca ou com destinação dessas mercadorias para o Brasil e o mundo. Foi durante a Operação Arquimedes que se verificou um potencial dos portos em contribuírem para as práticas de ilícitos e na ocorrência de ilícitos frequentes envolvendo a comercialização de madeira. Conforme Galeano, foi no decorrer da Operação Arquimedes que se deu um alerta emitido pela Polícia Federal, com a contribuição do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, da existência desse potencial. 9h17. Após o INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, divulgar o fechamento das portas do Bosque da Ciência em Manaus para visitação pública. Por conta do quadro reduzido de servidores, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, assinou na tarde desta quarta-feira a carta de intenção que vai garantir ações emergenciais para manter aberta a visitação no Bosque da Ciência à população. De acordo com o prefeito, a ação vai contar com a contratação de 20 estagiários e 46 bolsistas dos programas Bolsa Universidade e Bolsas Idiomas, que irão atuar no receptivo dos visitantes, impedindo a paralisação das atividades. Aproveitando a ocasião, o secretário Lourival Praia, titular da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle, informou que esteve reunido com a diretoria do INPA, onde foi acertado e firmado um convênio financeiro para repassar verbas ao órgão que serão usadas para pagar os funcionários contratados temporariamente. E o governador do Amazonas, Wilson Lima, esteve reunido em Brasília com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Na pauta, a recuperação da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. De acordo com o governador Wilson Lima, a reunião foi extremamente produtiva, uma vez que as demandas do Estado foram encaminhadas pelo governo federal de forma célere. Hoje o governo do Estado dá um passo importante, mostrando o seu comprometimento com a recuperação desse trecho do meião da BR
BR-319. O que nós estamos caminhando para construir aqui junto com o Ministério do Meio Ambiente é um termo de cooperação entre IBAMA, IPAAN e SEMA. O primeiro passo é nós reunirmos o jurídico para ver como é que faz isso legalmente. Na sequência, vamos reunir os técnicos para definir quais são os próximos passos do IBAMA e também do governo do estado. Antes, apenas IBAMA era responsável por isso. O IBAMA continua legalmente responsável por esses estudos, mas vai ter o apoio dos técnicos do IPAAN. Dessa forma, nós vamos acompanhar de perto como é que está se desenrolando todo esse trabalho para o licenciamento. O governo do estado também está trabalhando para garantir a qualificação das unidades de conservação, dando essas salvaguardas ambientais que são, inclusive, uma exigência do Ministério Público Federal. Durante a reunião, ficou acertado a assinatura de um acordo de cooperação técnica entre IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, SEMA, que é a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, e IPAAN, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, para agilizar o processo de licenciamento ambiental. Hoje, o principal entrave para o recapeamento da rodovia. 9h20, Wilson Lima assinou ainda termo de cooperação técnica para a implantação do programa Criança Protegida no Estado, por meio da SEDUC, Secretaria de Estado de Educação. No âmbito federal, o programa é de responsabilidade do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos da ministra Damares Alves. Segundo o governador, o objetivo é ampliar para outras secretarias e que, além das crianças, foi discutido também o encaminhamento para implementar atividades que possam proteger a mulher. Nós assinamos hoje com a ministra Damares um termo de cooperação para proteger nossas crianças. E o objetivo desse termo que nós assinamos é a capacitação de pessoas envolvidas na proteção das crianças, sobretudo professores. Pelo menos 500 professores da rede estadual devem ser capacitados e também outros agentes ligados a outras secretarias, como Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Justiça e Cidadania, e também, ainda nessa conversa que nós tivemos com a ministra Damares, o encaminhamento para que nós possamos implementar as atividades que possam proteger a mulher. Inclusive, nós estamos estudando um modelo de implantação da Casa da Mulher no estado do Amazonas e também a implantação do Barco da Mulher, que esse barco tenha uma atividade itinerante para também atender as mulheres do interior. E a Suzan, Secretaria de Estado de Saúde, iniciou nesta semana o 2º Encontro Estadual de Saúde Bucal e 7º Encontro Estadual de Coordenadores Municipais de Saúde Bucal do Amazonas, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, na zona centro-sul de Manaus. O secretário de Saúde, Rodrigo Tobias de Souza Lima, que presidiu a mesa de abertura do encontro, ressaltou o momento favorável da Secretaria para discussão de saúde bucal no âmbito de saúde pública no Estado. Hoje a gente realiza o 2º Encontro Estadual de Saúde Bucal do Estado do Amazonas. Isso é muito importante porque a gente coloca como cenário principal Manaus dentro de uma lógica da região para tratar de políticas públicas de saúde bucal. A importância se dá porque nesse momento estamos encontrando cerca de 45 municípios que estão presentes no encontro para tratar assuntos de gestão, academia, serviços e assim fomentar um conjunto de ações e projetos que melhorem a saúde bucal da população do Amazonas. O coordenador estadual de saúde bucal do Amazonas, Ricardo Elias Duarte Rabelo, acredita que o encontro irá trazer maior resolutividade das ações e serviços da saúde bucal. O nosso objetivo do nosso encontro é fortalecer a saúde bucal do Amazonas. A gente tem como objetivo discutir ideias e propostas, trocar experiência entre os diversos coordenadores. Nós temos hoje 42 municípios participando do nosso evento e a nossa ideia é trocar ideias, trocar experiências, propostas, para que ao final a gente possa estar fazendo um documento, uma carta com ideias para melhorar o acesso à saúde bucal de toda a população, fortalecer ainda mais a saúde bucal no estado e que a gente possa melhorar os indicadores da saúde bucal de todo o Amazonas. 9h23 e após mais um anúncio de redução no valor da gasolina e do diesel pela Petrobras na última segunda em suas refinarias, a Força-Tarefa do Consumidor, representada pela SENDEC, Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria, propôs uma retificação à petição inicial à Justiça Estadual na ação que pede a diminuição do valor da gasolina nas bombas dos postos de combustíveis. De acordo com o secretário interino da SENDEC, Rodrigo Guedes, houve um consenso
consenso entre os propositores da ação civil pública. Nós colocamos um fato novo na nossa petição inicial, através de um instrumento jurídico que existe, processual, e nós solicitamos que o novo reajuste que foi concedido pela Petrobras hoje, ou seja, a nova redução, seja incluída no percentual de redução que nós estamos pedindo ao Poder Judiciário. No último dia 4, os postos de combustíveis e distribuidoras de Manaus viraram alvo de uma ação civil pública por instituições e órgãos de defesa do consumidor que pedem a redução no preço da gasolina. A diminuição nos preços da gasolina e do diesel foi anunciada pela Petrobras, mas não foi repassada aos motoristas. Do total de 191 postos de combustíveis, 6 distribuidoras, além do sindicato que representa a categoria, se tornou alvo da ação pública movida pela SENDEC, Ministério Público do Estado, Defensoria Pública do Estado e Procon Amazonas. Agora são 9h24. Polícia. As principais ocorrências das últimas 24 horas. Piloto de aeronave procurado pela Justiça de Santa Catarina é preso no Amazonas. Gessinei Brito. O piloto de aeronave, Daniel Luiz Zonato Bosch, de 38 anos, foi preso na manhã da quarta-feira, dia 10, em cumprimento ao mandato de prisão por tráfico de drogas, na casa onde morava, no bairro Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus. A detenção foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas e faz parte da Operação Woodstock Condá, da Polícia Civil de Santa Catarina. O diretor do Departamento de Repressão ao Crime Organizado no Amazonas, delegado Simval Barroso, informou que Daniel estava sendo investigado por fazer parte de organização criminosa que atua na venda de drogas no estado catarinense. O professor de Educação Física do Centro Social Urbano do Parque 10, Mário Jorge Nascimento de Mendonça, de 62 anos, conhecido como Major, foi encontrado morto com uma facada no pescoço dentro da casa onde morava, na rua 24 do bairro Parque 10 de Novembro, na zona centro-sul da capital. De acordo com o delegado Guilherme Antoniazzi, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, o corpo da vítima foi encontrado por familiares, em um quarto isolado dos demais da residência. As equipes de investigação da especializada solicitaram imagens de câmeras de segurança de locais próximos à casa para verificar o horário em que o criminoso entrou na residência da vítima. Danley dos Reis Cowper, vulgo 01, de 19 anos, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, na comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. A operação de repressão ao tráfico doméstico de entorpecentes foi realizada pela equipe de policiais civis do 13º DIP. Após denúncias anônimas, a equipe de investigação montou uma campana e avisou quando Danley oferecia entorpecentes para um usuário. Durante a abordagem, foram encontradas porções de maconha, cocaína, pedras de óxido, dinheiro trocado, rádio comunicador e uma balança de precisão. De Manaus, Gessinei Brito. Notícias do Esporte. 9h27. Na volta da Copa do Brasil, Palmeiras vence o Inter, enquanto o Flamengo toma 4, mas o juiz anula 3 e o Bahia empata fora de casa. A noite desta quarta-feira teve 3 jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Começamos com o confronto entre Grêmio e Bahia, que aconteceu em Porto Alegre. A partida terminou empatada em 1-1. E o Grêmio agora decide, na semana que vem, em Salvador, o confronto contra o Bahia. Uma vitória simples de cada lado classifica ou Grêmio ou Bahia para as semifinais do torneio. Renato Gaúcho acredita que o time poderia ter ido melhor. Mas infelizmente nós tomamos o gol. Nós temos aqui, eu falei, nós temos 2 jogadores de área, que é o Viseu e o André. Um dos dois vai jogar. E estão tendo oportunidades, todos os dois. Na minha concepção, meu time jogou bem, inclusive o André. Tivemos uma queda lá para o final do jogo, justamente porque nós perdemos um homem. Já Roger Machado gostou do que viu dentro de campo. Mas eu saio satisfeito, mas sabendo que não tem nada decidido, que a outra partida jogada em casa, com o apoio da nossa torcida, vai ser muito dura. Mas nós seguimos motivados e confiantes
depois desse empate em Porto Alegre. Aqui em São Paulo, no Allianz Parque, a equipe do Palmeiras derrotou o Internacional por 1-0, gol de Zé Rafael. Com isso, o time do Verdão leva a Porto Alegre para a semana que vem a vantagem do empate. William Bigode, que retornou aos gramados após 8 meses de recuperação de uma lesão, sabe que o time poderia ter ido melhor. Olha, acreditava pra gente ter beliscado mais um golzinho, mas foi o resultado que terminou, então também é uma boa vantagem e tenho certeza que lá será um grande jogo e temos tudo para sair com a classificação. O lateral Wendel, do Inter, confessa que a equipe vacilou. Foi um jogo equilibrado, parece que foi um replay do jogo do Brasileirão, 1-0, gol de bola parada, Palmeiras normal, se impõe no começo do jogo, a gente conseguiu controlar bem, uma pena ter tomado aquele gol, depois o jogo acalmou, a gente teve um pouco mais de posse de bola, principalmente no segundo tempo, normal dar 1 ou 2 contra-ataques, porque a gente se expõe, né? Vai para o ataque, tenta fazer um empate. Mas o importante também é que a gente tá vivo, um placar mínimo que dá pra gente reverter lá. Ainda tivemos, na noite desta quarta-feira, um empate em 1-1 entre Atlético Paranaense e Flamengo, jogo que foi disputado na Arena da Baixada. Léo Pereira marcou o gol do Furacão e Gabigol fez o gol de empate. O português Jorge Jesus teve a estreia no comando da equipe carioca e mostrou postura ativa à beira do gramado. As equipes voltam a se enfrentar no Maracanã semana que vem. Nesta quinta-feira, o grande clássico de Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético Mineiro no Mineirão às 8 da noite. Rádio Bifutebol, 2 paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da agência Rádio Web, com informações da Copa do Brasil Felipe Esboril. A notícia que jamais mudará. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Chega ao fim a edição desta quinta-feira do Rádio Notícias, o compromisso com a informação sob o comando da Central de Jornalismo da Boas Novas. Na apresentação de Jones Moura e Lia Costa. Outras informações você acompanha durante nossa programação no Boas Novas FM Notícias e no Boletim EADAN Notícias. Um ótimo dia para você. Fica agora com Estação Vida, na apresentação de Franklin Costa. Acabamos de apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Amanhã, neste mesmo horário, estaremos de volta. Boas Novas FM, Manaus, Amazonas, Brasil. Depois do intervalo, mais um campeão de audiência com o padrão Boas Novas FM. Boas Novas. Boas Novas. Boas Novas FM. Transmitindo Jesus. 24 horas no ar. 107,9 MHz. A EADAN informa a hora certa. 9h32. Boas Novas FM. Cultural. Amor, o Julinho tá crescendo tão rápido, né? É verdade, amor. Ele poderia ficar nesse tamanho pra sempre, né? Já precisamos começar a organizar sua festinha de 1 ano. E eu vou correr pra Tropical Festas. Lá eu encontro tudo pra sua festinha. Na Tropical Festas você encontra a maior variedade em artigos para festas. Descartáveis, balões, lembrancinhas. E você ainda pode fazer personalizados com o tema de festas que escolher. Tropical Festas. É fácil fazer festa. Praça Tenreiro Aranha, Centro. Norte Polpas, sabor 100% natural. Compre agora os sabores de abacaxi, caju, açaí, acerola, genipapo, maracujá, graviola e cupuaçu. Norte Polpas, aumente a sua renda, torne-se um revendedor. Acesse o site nortepolpas.com.br. Siga-nos no Instagram e no Facebook. Qualidade e preço a Norte Polpas tem. Passe um WhatsApp 991616358. Notícias do governo do Amazonas.
Política fundiária. O governo do Amazonas entrega 341 títulos definitivos de terra a moradores do Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. Até setembro serão entregues 800 títulos neste bairro. Meio ambiente. Não houve desmatamento em nenhuma das 42 unidades de conservação gerenciadas pelo Estado em junho. Os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais são resultado da política ambiental do Amazonas. Inclusão digital. Estão abertas inscrições para curso de informática avançada para moradores do Parque Residencial São Raimundo, zona sul de Manaus. A inscrição é feita no escritório administrativo do Prosamin, apresentando documento oficial com foto. Governo do Amazonas. Defina seu próprio horário de trabalho. Chegou em Manaus, Urbano Norte, o aplicativo de mobilidade urbana. Simples, fácil e rápido. Empresa 100% legalizada. O melhor custo-benefício, confiabilidade, transparência, mensalidade